Um bom dia, uma boa tarde para quem não viu. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, eu quero que vocês se inscrevam nos comentários o que é o Evangelho de Deus. O que significa para você o Evangelho de Jesus Cristo? O que você imagina assim que seja, sabe? Então escreva nos comentários aí para mim que eu possa entender um pouco. Então hoje eu estava aqui pensando aqui no meu pai que faleceu, nas pessoas que estão doentes, nas pessoas que estão lá no câncer, numa cama de hospital, um inocente que nem nasceu do ventre da tua mãe, já a hora que se vem ao mundo, já vai para a morada de Jesus Cristo, sabe? Então, eu acredito assim, sabe? O Evangelho de Deus, Deus é amor, ele nasceu numa manjedoura. Ele foi mais humilde de qualquer um aqui na terra. Ele fez tudo pelo amor a nós, pelo amor aos seus filhos. Ele fez, sabe, eu acredito assim que Deus esteve comigo desde o começo que eu nasci no ventre da minha mãe. E ele nunca me abandonou, sabe? Eu falo do meu pai lá no céu, que está lá cuidando por mim, pelas lutas de dificuldade, quando eu penso que nunca eu ia suportar, ele sempre estava ali e falava assim: ai, minha filha, hoje eu tô contigo. Ele nunca me abandonou. Ele fala assim: eu deixei você vir ao mundo e eu que vou cuidar e vou zelar de você. Passei por provações, todos nós passamos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então eu acredito assim, a gente tem que semelhar o bem nessa vida, nessa terra que ele deixou para nós. Se você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para trás, olhar para frente, tá um dia maravilhoso, tá um dia chuvoso. Se você parou para pensar e você tem saúde, você pode andar, pegar um solzinho. Ah, eu não posso caminhar porque eu tenho preguiça. Isso aí não pertence a você. Isso aí não pertence. Deus não se agrada disso. Então, hoje eu senti de vir falar uma palavra. É assim: todas as pessoas, eu sei que Deus deixou a casa dele para nós louvar e exaltar o nome dele. Eu vou falar o meu sentimento que Deus deu, sabe? Então eu acredito assim que eu tive um sonho com meu pai e eu morava numa casa e ele veio e bateu e eu falei assim pro meu esposo, falei assim: ó, o pai veio me visitar. E daí eu falei: entra, pai, entra, olha, e tava chovendo. Eu falei assim: entra, vamos tomar um cafezinho. Ele falou bem assim: não, eu vou descer ali na casa da minha filha. E eu falei: mas o senhor sabe sozinho? Eu falei: espera um pouquinho que eu vou ir junto, né, no sonho, nessa sonho que eu tive, sabe? E foi muito real, sabe? Que já faz uns 3 dias já e foi muito real. Então eu sinto que tocou isso aí pra mim vir falar. E daí eu falei assim: não, pai, então espera que eu vou pegar um guarda-chuva e eu vou descer com o senhor na casa da minha irmã, que morava na rua de baixo. Quando eu saí na rua, ele já não estava mais. E eu pensei assim: nossa, ele não vai achar a casa da minha irmã e agora meu pai vai se perder. E esperei, fui até lá perto da casa da minha irmã, vi que ele não estava lá, voltei e assim eu fiquei apavorada, falando pro meu esposo assim: nossa, ele não conseguiu encontrar minha irmã e agora ele vai ficar perdido. De repente, a minha vizinha falou assim: olha amiga, eu achei teu pai. Ele tá vindo ali, ó. Ele tava subindo. E ele tava do mesmo jeitinho de uns 3 dias antes dele partir, sabe? A Glória. Ele tava daquele jeito, magrinho, ele não conseguia andar. E daí eu falei assim: pai, por que o senhor não me esperou? Eu ia junto com o senhor. Ele falou bem assim pra mim: não, filha, eu fui lá sozinho porque eu queria saber quem que ia me ajudar na estrada, quem que ia me levar até lá embaixo, porque sabendo que as pessoas aqui nessa rua conhecem todo mundo, conhece vocês, que nós era bastante conhecido. E ele falou assim pra mim assim: ó, ninguém me ajudou, mas eu marquei a estrada. Falei: eu marquei a estrada e voltei. Então agora eu vou entrar e vou tomar aquele café
E você tem uma roupa para me arrumar? Eu falei, pai, sempre que o senhor entrar aqui dentro da minha casa, eu sempre vou ter uma roupa. E mesmo se eu não tivesse, eu ia agora mesmo fazer o meu possível para arrumar uma roupa pro senhor. Então ele entrou abatido, triste, porque ninguém não ajudou ele, sabe? E eu não falo isso só do sonho, sabe? Muitas vezes a gente tá com o nosso próximo na rua. Um vizinho, uma vizinha, você não faz amizade com o teu vizinho porque eu não quero que o meu vizinho fique aqui dentro da minha casa, tudo bem, não quer. Mas você já procurou pensar o que ele está precisando de você? Você já procurou ver se ele precisa pelo menos de uma oração? Às vezes ele não quer nada de você. Às vezes ele quer uma oração, ele quer alguém para conversar. Outro dia eu saí do serviço e fui no ponto de ônibus. Uma pessoa, Deus falou bem assim para mim, assim, ó, faz uma oração para ela. E eu falei, não, senhor, sabe? Eu falei, eu não conheço essa pessoa. Como é que eu vou chegar nela e vou fazer uma oração? Ela vai pensar que eu tô querendo se meter na vida dela. E eu falei, eu não vou fazer. Aí demorou um pouquinho, aquela senhora lá, batida. E ele tocou de novo e falou assim, faz uma oração para ela. E daí eu cheguei nela e falei bem assim para ela, assim. Falei, senhora, você desculpa eu incomodar você aí? Ela tá com a cabeça baixa. Eu falei assim, eu posso conversar um pouquinho com você? Ela falou, pode. Eu falei, eu posso fazer uma oração por você? Ela falou, pode. E daí eu fiz a oração para ela e falei assim, ó, você pode até não acreditar, mas eu senti de Deus de fazer essa oração e ele me tocou 2 vezes. E como eu sempre fui uma pessoa assim, devota, eu falei bem assim pra ela, assim, sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Eu falei assim, se tem uma coisa que eu temo é a Deus nessa vida. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu falei pra ela, e Deus usar qualquer servo ou tocar no meu coração, você se endireita, menina, na hora eu se endireito. Porque se tem uma pessoa que eu temo de verdade é a ele, por causa que se ele falou, a gente obedece. Fiz a oração pra ela e daí ela falou bem assim pra mim. Menina, eu saí do meu serviço hoje desesperada. Eu não sabia para onde eu ia. Olhei pro céu e falei bem assim, Senhor, se tu existe mesmo, o Senhor usa alguém para falar comigo hoje. Usa alguém porque eu não tenho mais para onde recorrer. E naquela hora eu tive a certeza assim que Deus falou comigo, eu fiz a oração para ela, chamei ela para ir na igreja naquele tempo. E ela falou que ia, mas se ela não fosse, ela ia em outra igreja. Eu falei, tudo bem, porque o Deus que a gente serve não é só na sua igreja, ou na minha igreja, ou naquele que Deus mandar você ir. Porque eu acredito assim que o Evangelho, Jesus Cristo, é no nosso coração e nós temos que fazer o bem. E daí ela olhou para mim e falou assim, muito obrigada. Muito obrigada. E ela falou para mim assim, você realmente é uma serva de Deus, porque eu pedi para Deus usar eu de tudo quanto é forma antes de eu chegar em casa hoje. Porque eu precisava de uma resposta e ele me deu a resposta que eu estava esperando. Então, eu queria ver com vocês, o irmão, a irmã, quem quiser fazer oração para nós melhorar bastante o nosso próximo. Fazer o bem, sem olhar a quem. A bondade é tão gostosa. Você que tem o coração... Muitas vezes você tá com o coração aí... Como é que eu posso te dizer? Preso por uma mágoa. Preso por alguém que te ofendeu. Descansa no Senhor. Descansa porque Ele vai te dar. Hoje, agora, eu tô chorando de felicidade. Porque eu sei assim que Deus sempre esteve comigo. Eu passei por tantos momentos difíceis, de câncer, que muitas pessoas sabem. Eu perdi todo o meu cabelo, que era a coisa que eu mais preservava nessa vida. Então, eu acho que Deus falou assim, eu vou tocar naquilo que ela mais dói, que é o cabelo dela. Perdi tudo. E eu falei bem assim pra ele, assim, só eu e ele. Eu falei, Senhor, pode me tirar tudo. Até a coisa que eu mal amava, pode tirar, Senhor. Mas de te amar nessa vida, nunca, jamais eu vou te deixar. Porque você é o meu Criador. Nós temos o Pai nosso aqui na terra que nos criou. A nossa mãe que nos criou aqui na terra. Mas Ele acredita assim que 24 horas
Ele tá com a gente. Então eu peço para vocês hoje escrever nos comentários o que é o evangelho para vocês, porque eu acredito que o evangelho é amor, é a caridade, a gente fazer o nosso bem ao próximo, as necessidades. Às vezes, eu sei que aí você pode até dizer que não, mas eu sei que muitas vezes muitas pessoas se escondem para não ajudar o teu próximo. Antes da pessoa vir pedir uma caixa de remédio, você vai falar assim, eu não tenho dinheiro. Mas você pode estar com o bolso cheio, mas você não vai dar, porque você não tem. Você não quer ajudar o teu próximo. Você não sente de ajudar. Do pó nós viemos, do pó nós iremos. Então Deus, Ele dá sim uma vida confortável para a gente viver aqui na terra, mas nunca se esquecer de onde que nós viemos e nunca se esquecer de nós ajudar o próximo, porque Ele tirava dele para dar para o seu próximo. E não há ferida que dure para sempre, não há dor que dure para sempre. Então eu acredito que tudo isso seja para nós nos alertarmos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai olhar para cada um de nós dentro dos nossos corações e vai falar assim, o que você fez de bom? Do que você ajudou o seu próximo? Você ajudou lá seu irmão, sua vizinha? Você ajudou aquele que estava precisando, que te pediu um grito de socorro? Você sentiu de ajudar e você não ajudou? Ele vai falar isso aí. Quando Jesus vir para nos recolher, não importa de que seja nossa ida para Ele. Se foi quando Ele voltar, se foi agora até a última nossa vida aqui na terra, se Ele cumprir o nosso mandamento, nós vamos ter que fazer. Bem ou mal a gente vai ter que fazer, bem ou mal não, o bem a gente vai ter que fazer, porque o mal não pertence a nós, não pertence. Então eu queria ver com vocês, procura visitar uns hospitais, procura lá uma pessoa, tá lá no leite de cama lá, e orando por uma oração, falar, Senhor, se viesse alguém aqui fazer uma oração, eu ia me sentir tão bem, sabe? Então hoje eu quero pedir para você praticar o evangelho. Quem está dentro da igreja, que Deus permanece e toque no coração de quem está dentro da igreja, permanece assim, que Deus cuida das suas ovelhas, mas eu acredito assim que vocês têm que fazer o bem lá fora também. O bem lá fora é trazer a alma para Jesus. Você tem que persistir até a hora que ela não quiser, porque quando eu aceitei Jesus, tinha muita gente orando por mim, eu era a primeira pessoa que falava assim, eu não quero oração. Só que aquela pessoa persistiu em orar por mim. Tanto que até Deus tocar no meu coração e eu ir para Jesus. Hoje eu agradeço de verdade quem orou por mim. Porque se não fosse ela persistir nas orações, talvez eu não estava na presença do Senhor. Talvez eu estava lá no mundo, lá fora ainda, fazendo aquilo que não se agrada, que não agrada o nosso Criador. Então é por isso que hoje eu quero que vocês escrevam no comentário o que é o Evangelho de Deus para vocês. Um exemplo, esses dias, é uma igreja que eu tô indo agora ali, não vou citar o nome porque não vem de ninguém, mas eu vou falar um exemplo. Um congresso lá em São Paulo. A igreja nossa sai daqui ou qualquer outra igreja, não precisa ser a minha, a tua, de qualquer for, mas sai daqui, vai lá em São Paulo, vai aquela igreja inteira, vai lá e faz aquele congresso, passa em outra igreja, passa em Santa Catarina, Curitiba, qualquer lugar que seja, faz aquele congresso maravilhoso, a presença de Deus é tão, sabe, é tão glorioso assim, sabe, é tão gostoso que não tem explicação para quem sente, que fala assim, nossa Jesus, eu amo você só de sentir o seu amor por mim. E isso vem me questionando, então eu perguntei para os irmãos, eu falei assim, o que é o evangelho para vocês? Porque o evangelho de Deus é assim, você pode fazer o que Deus tocou, vai no congresso, vai em qualquer pessoa, mas o evangelho de Deus para mim, eu acredito que é fazer o próximo também. É tirar, você ajudar o que você puder, para ajudar o seu próximo, fazer oração, pode fazer campanha, não precisa se ele estiver sabendo ou não, fazer visita nas casas. Eu acredito assim, pegar a igreja toda, tira um dia só para isso, porque não vai cair a tua perna, não vai cair o teu pedaço, não, porque se você não tem tempo, quando você pegar uma gripe, um resfriado, uma alergia atacada, ou quando você ficar na cama, você vai ter esse tempo. Aí você vai ver por que eu não tirei o tempo.
Ah, meu serviço exige demais. Ô, patrão, dá licença um pouquinho. O senhor me dá meia tarde hoje só para eu empregar o meu evangelho, no meu próximo, falar a palavra de Deus e falar o tanto que Deus fez na minha vida? Eu tenho certeza que você vai ter esse tempo. Então eu acredito assim que reunir uns irmãos, umas irmãs, ir na igreja, para quem não sabe falar a palavra bonita, eu falo, eu não sei falar a palavra bonita, mas eu sei falar do amor que Deus transformou a minha vida, do amor que eu sinto por Ele. Então, eu acredito assim que você vai ter esse tempo. Tira um pouquinho de tempo, faz o teu próximo, faz uma pessoa sorrir. Vai lá nos lares, nos hospitais ali, faz uma oração. Aquela pessoa que não tem mais nem do sorrir. Fala assim, ó, se você crer, Jesus vai curar. E se ele não curar aqui, é porque com certeza ele quer que você vai morar lá na glória com ele. Eu sempre falo isso aí. Então, irmãos, muito obrigado. Desculpa se eu não falei mais, desculpa se eu falei de menos, desculpa se eu falei algumas palavras que eu não posso se explicar mais, porque eu não tenho aquelas palavras bonitas que muitas pessoas sabem falar, sabe? Mas eu sei falar do meu amor que eu tenho por ele. Então, o meu amor é em mim, é um livramento que ele me dá, é o amor que eu acordo e durmo nele, sabe? Tudo para mim é amor. Olhar um sol, olhar uma chuva, olhar a escuridão, olhar o amanhecer, o anoitecer, tudo para mim é maravilha. Eu sempre faço o meu próximo. Eu sempre ajudo o meu próximo, mas eu não convém de ninguém ficar sabendo, só eu e Deus, porque eu me alegro de fazer isso sem ninguém ficar sabendo. Esse para mim, no meu pensar, esse é o evangelho de Deus, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho por nós. E o filho que ele deu por nós, ele fez tudo isso e muito mais. Deu até a vida dele. E por que nós não podemos tirar um tempinho de nós e sair e pregar o evangelho, fazer nosso bem, orar por uma pessoa, falar do amor dele, por mais que aquela pessoa pode até não crer, mas ela vai pode ser de 10 palavras que você falar, eu tenho certeza que de 2 delas ele vai guardar para ele e vai falar, nossa, sabia que essa pessoa tem razão? Muito obrigado. Obrigado, meu amor. Um amor, um beijo, um abraço de maravilha, de amor para vocês todos. Escreva aí no comentário o que vocês acham e pensam do evangelho. Qual é o evangelho verdadeiro de Jesus que ele quer que nós fazemos.